Finalmente chegamos no ponto onde um carro elétrico custa mais barato do que um popular a combustão. Chery lança na China o novo QQ Dome, carro que vem para poder pôr fim no reinado do BYD Dolphin Mini e também para amassar os populares de entrada, Argo, HB20 e Onix. Mas por qual valor esse carro chega no Brasil? O que ele traz além de economia? E o que esse lançamento muda no futuro do mercado dos carros elétricos aqui no Brasil? Você vai ter todas essas respostas hoje aqui nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo para vocês. Hoje falando sobre um lançamento que pode mudar completamente a história dos carros elétricos, o mercado de carros elétricos, o mercado de automóveis no Brasil, pois talvez finalmente tenha chegado aquele momento que tanto se fala, onde o elétrico vai passar a custar mais barato do que o carro a combustão. A Chery acaba de lançar na China um novo modelo, QQ Dome, um compacto urbano 100% elétrico, que chega para ser o eletrificado mais barato do mercado global de carros e para talvez ser o carro mais barato do Brasil. Bom, pessoal, esse carrinho da Chery, ele chega com a proposta muito clara de tentar pegar essa fatia do mercado, uma carência do mercado, que seria as pessoas que estão querendo fazer a troca, sair da combustão e chegar num carro elétrico, mas ainda estão reclamando muito do preço. A gente vê que é recorrente, muitos comentários aqui falam isso, ó, tá muito caro ainda, mesmo com a economia. A gente mostrou aqui no canal vários cenários onde o carro elétrico compensa, mesmo custando um pouco mais caro pela economia que ele traz no dia a dia para quem roda muito, mas é frequente, é recorrente essa reclamação sobre o preço elevado de carros elétricos. A Chery, com esse lançamento, tende a trazer um elétrico barato, um elétrico talvez mais barato que carros a combustão, trazendo toda essa economia e vantagens com relação à manutenção do carro elétrico, mas com preço totalmente acessível, mirando as locadoras que poderiam oferecer um carro que não consome combustível líquido, né? E seria a primeira opção escolhida provavelmente pelos clientes. Também aquelas frotas de empresa, de representante comercial, carros que rodam muito, que geralmente fica ali sempre com o HB20, com o Onix, com o Kwid, e que poderiam encontrar economia substituindo esses modelos por um carro elétrico que custasse na mesma faixa de valor desses carros. E claro, nos motoristas Uber que estão passando por uma transição, como a gente mostrou nesse vídeo aqui. Atualmente está ficando cada vez mais inviável trabalhar com carro a combustão na Uber. Todo mundo está tendo que trocar por elétrico. Se falava muito do Dolphin Mini se tornando esse carro do motorista Uber. Mas aí, se vier um lançamento mais barato, pode pegar essa fatia para ele. Bom, o carro tem duas versões, uma delas com 305 km de autonomia e a topo de linha que tem 405 km de autonomia. Ainda carecem algumas informações, né, sobre o que esse carro vai trazer, mas nos anúncios já dá para a gente ver um interior bem construído, duas telas grandes, uma de 7 polegadas e uma multimídia de 10 polegadas, sensores e câmera de ré. E na versão topo de linha você ainda tem um adaptador V2L, que é aquele adaptador que serve para você usar a energia do seu carro para alimentar a sua casa num dia de apagão, né? A gente já mostrou aqui neste vídeo sobre essa funcionalidade que está disponível no BYD Dolphin Mini. Inclusive também está aqui o link na descrição para você comprar o seu adaptador do V2L. Pecinha simples, você pluga na entrada de carregar e aí ela se torna uma tomada para você alimentar geladeira, TV, videogame num dia de apagão. É bastante útil. A versão topo de linha desse carro, que é a que tem 405 km de autonomia, também teria suporte para esse adaptador V2L, já de 305 km não. Mas e o preço? Bom, lá na China o carro surgiu com um valor extremamente agressivo de 54 mil yuans no lançamento. E lá também rola aquelas promoções de bônus de lançamento, que é normal nas montadoras, né? Que trazem essa versão do carro a 48 mil yuans, 0 km. Só para vocês terem uma ideia, o BYD Dolphin Mini na versão topo de linha foi lançado a 85.900 yuans e já foi uma surpresa muito grande, com um preço bem baixo, né, para um carro elétrico. E vale sempre lembrar que apesar da moeda chinesa valer menos que a brasileira, como a gente tem uma carga tributária pesada, um imposto de importação, esses carros chegam em outro preço aqui no Brasil. Então a gente vai utilizar a referência do preço do BYD Dolphin Mini, que foi lançado a 85.900 yuans na versão topo de linha, que foi a única versão que foi lançada aqui no Brasil, né? Na China o BYD Dolphin Mini tem 3 versões, mas somente a topo que veio para o Brasil. Essa de 85.900 yuans. E ela chegou aqui no Brasil a 115.800 reais, né? Em 2024. Então a gente percebe um multiplicador de 1,73 com relação do preço na China para o preço no Brasil. Se a gente manter essa mesma proporção, pensando no valor do QQ Dome promocional de 48 mil yuans, o novo carrinho da Chery chegaria aqui no Brasil por volta de 80 mil reais. Ou seja, além de vir muito mais barato que o BYD Dolphin Mini, ele viria para competir para valer com os carros de entrada popular aqui no Brasil, como o HB20, o Kwid e o Onix, e podendo até disputar o título de carro mais barato do Brasil, já que o carro mais barato do Brasil hoje é o Renault Kwid, custando na faixa de 76 mil reais. Então, com um pouquinho de diminuição na margem aí, com relação a essa proporção, essa prévia de 80 mil reais,
Esse carro chegando a 75 no Brasil, por exemplo, ele poderia usar o slogan de carro mais barato do Brasil, o novo carro mais barato do Brasil. E logo, um carro elétrico. Será que a gente chegou então no ponto que tanto falavam que o carro elétrico um dia ia custar mais barato que o carro a combustão com esse novo modelo? A competição ficaria completamente desleal, né? Porque se você pensar que um Kwid, um Onix, um HB20, um Argo custariam aí mais ou menos a mesma faixa de valor, teria valor de parcelas parecidos ali, só que, por exemplo, uma pessoa tendo que gastar R$ 1.500 de combustível por mês com um carro e com outro R$ 200 de energia. Como eu demonstrei nas minhas contas, eu que rodo 135 km todos os dias para ir trabalhar em outra cidade, e mostrei para vocês no meu aplicativo da minha companhia de energia, 7 meses antes do carro e 7 meses depois, eu gasto R$ 211 de energia para percorrer uma quilometragem onde eu gastava R$ 1.500 de combustível. Então um carro elétrico traria essa economia, já faria um veículo como o Dolphin Mini, que custa bem mais, aí 30, 40 mil reais a mais do que os carros de entrada no Brasil, compensar devido a essa economia. No final das contas, compensava. Agora, você imagina um carro que for lançado no mesmo preço, vai ter literalmente o mesmo valor, mas com toda essa economia no combustível. Sem contar nos carros a combustão, trocando de óleo a cada 5.000 quilômetros, tendo que fazer revisão de 10 em 10 mil quilômetros, enquanto um carro elétrico faz a cada 20 ou 30 mil quilômetros, não tem troca de óleo, enfim, seria só vantagem. Por isso que, se isso acontecer, esse carro pode vir para realmente mudar o nosso mercado. Inclusive, modéstia à parte, eu fiz um vídeo muito legal aqui contando a minha história, a minha troca de um HB20 para um Dolphin Mini, e o meu financiamento, quanto ficou o valor da parcela, onde eu explico porque, mesmo custando mais caro, o BYD Dolphin Mini ainda compensou muito para mim por consumir menos recursos por mês. Quando você terminar esse vídeo, assista esse daqui também para você entender. Em fóruns na gringa, em outros países, já estão falando que esse carro vem muito com essa ideia de focar nas locadoras, nas frotas empresariais e nos motoristas Uber, né? Porque seria muito difícil para uma empresa compensar comprar ainda um Kwid ou um HB20, uma vez que ela vai pôr na ponta do lápis toda essa economia com combustível que ela teria, e agora ela não teria mais que fazer esse investimento extra, como era no caso do Dolphin Mini. Seria muito difícil em alguma conta ainda compensar financeiramente comprar outro carro, né? Principalmente se esse modelo também trouxer essas garantias extremamente estendidas que os carros elétricos vêm trazendo, né? Assim como a BYD, a GWM, trazendo aí 8 anos de garantia, é o que se espera que a Chery faça com esse modelo também. Se fizer, traz um quê de confiabilidade também. E aí fica realmente muito difícil para a concorrência. Mas, pessoal, existem alguns pontos de atenção. Primeiro, esse lançamento no Brasil não é certo ainda. Esse carro foi lançado na China, a Chery não se pronunciou ainda se ela vai lançar esse carro no Brasil ou não. E apesar de ser tendência que ela lança, ainda não tem nada certo. Outro ponto para a gente se atentar é, e se vier só a versão topo de linha desse carro também, e não a versão de 305 km? Porque foi isso que aconteceu com o BYD Dolphin Mini, né? Ele tinha 3 versões, só veio a topo para o Brasil. No caso da versão topo de linha do QQ Dome, ela está com preço promocional de 70 mil yuans. Ainda é mais barato que o Dolphin Mini, mas quando a gente aplica aquele multiplicador de 1,73%, seria como se esse carro chegasse na faixa de 99 a 100 mil reais aqui no Brasil, que já não é mais tão barato. E a gente já tem o Kwid E-Tech aqui no Brasil praticando esse preço, entregando toda aquela rede de concessionárias enormes que a Renault tem no país, entregando um compartilhamento de peças de acabamento e lataria com a versão a combustão do carro. Nem assim o Kwid E-Tech conseguiu transformar o mercado de automóveis do Brasil e nem bateu o Dolphin Mini. Então, essa versão de entrada não vir com esse preço na casa dos carros mais baratos populares do Brasil, eu já não acharia esse lançamento tão impactante assim. Mas é claro que se o objetivo for entregar preço e abalar o mercado, faz todo sentido eles trazerem a versão de entrada de 305 km e esse preço na casa dos 80 mil reais, já que muita gente não está muito interessada em itens, conforto e uma grande autonomia, e simplesmente um carro elétrico que traga economia e um preço igual dos outros carros. E isso se confirmando, eu acho que é um passo muito importante para transição da tecnologia a combustão para a tecnologia elétrica, para aquela falada de mudança de um grande percentual da frota. Vamos ter que esperar cenas dos próximos capítulos. E claro que a gente vai trazer todas as novidades sobre isso aqui no Dolphin Dicas. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário. Você acha que esse carro vai ser de fato lançado no Brasil? Se for lançado, você compraria esse carrinho da Chery? Acha que ele pode realmente desbancar o BYD Dolphin Mini e os carros de entrada a combustão? Deixa aqui seu comentário para a gente debater. Muito obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.